Você já precisou criar uma aplicação utilizando o Node com algum framework e se perguntou como que o Node ele funciona por baixo dos panos? Você já teve essa curiosidade de saber como que é para criar um servidor, como que funciona para você utilizar somente os módulos nativos que já vêm por padrão quando você instala e configura o Node na sua máquina? Se você tem essa curiosidade, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje a gente vai criar uma aplicação, vamos criar um servidor utilizando somente os módulos nativos que já vêm por padrão no pacote do Node. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. E eu já tô aqui com o meu VS Code aberto para a gente começar a criar a nossa aplicação. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um arquivo index.js na raiz do nosso projeto para criar o nosso servidor. E aqui, para a gente criar o nosso servidor utilizando o módulo nativo do Node, olhando aqui a documentação, existem alguns módulos que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação. E o módulo para criar o servidor é esse módulo HTTP. Aqui dentro do HTTP, ele tem uma função chamada Create Server. E um ponto aqui de atenção, eu estou aqui dentro da documentação do Node, tá? Na versão 16, que é a versão que eu vou estar utilizando para esse vídeo. Você pode utilizar a versão 17, que é a última versão no momento que eu tô gravando esse vídeo, só que a versão 17, ela ainda não está como LTS, né? Ela ainda não foi totalmente colocada para produção, vamos dizer assim. Então eu vou usar a 16 sem problema nenhum, tá? Voltando para cá, dentro dessa função Create Server, a gente vai ver que ele vai receber dois parâmetros, né? O REC e o RES. E o que é esse REC e RES, tá? REC vai ser tudo que tiver entrando na nossa aplicação, né? Tudo que o cliente ele mandar dentro da nossa requisição, tudo que ele enviar para o servidor, vai vir aqui dentro do nosso REC, né? Do nosso request. Ou seja, se, por exemplo, eu estiver fazendo ali um login do meu usuário e eu quiser receber essas informações do user, da password, ele vai vir dentro da minha request, tá? Tudo que eu quiser retornar para o meu usuário, para quem fez a minha requisição, eu vou retornar através do meu response, né? Através do REST, tá? Então a gente vai ter esses dois parâmetros, request para tudo que a gente tiver, tudo que a gente estiver recebendo e response para tudo que a gente estiver enviando para o nosso cliente. Então aqui dentro do meu index.js, eu vou importar o meu módulo HTTP, tá? E aqui eu vou estar utilizando o Commons.js para fazer o import dos meus módulos. Vou criar aqui um const server, http.createServer. Eu vou receber aqui o meu request e o meu response, tá? E aqui eu poderia colocar só REC, só REST, sem problema nenhum, mas para a gente entender melhor o que se trata, né? Eu vou deixar assim como request e response, tá? Eu poderia já chamar aqui, depois dessa função, depois que eu declarasse a função do meu create server, eu poderia dar um ponto listen, tá? Esse ponto listen, né, essa função listen, ela que vai ser responsável por, de fato, subir o nosso servidor. Então, aqui dentro desse meu listen, eu declaro como primeiro parâmetro uma porta que eu quero subir a minha aplicação. No caso, eu vou definir aqui com uma porta 4000, tá? Mas, para ficar um pouquinho mais clean a nossa aplicação, eu vou remover esse ponto listen daqui. E aqui embaixo, eu vou chamar um server.listen, aí sim, passando a porta que eu quero rodar o nosso servidor. E como segundo parâmetro aqui, eu vou passar uma função somente com um console log, dizendo que o servidor está rodando na porta 4000. Tá? Só para a gente ter certeza que quando a gente subir, né, esse nosso arquivo, quando a gente rodar esse nosso arquivo, o nosso servidor ele vai estar rodando também. E aí, para a gente testar, aqui no meu terminal eu vou dar um node para rodar o meu arquivo, né? E vou chamar o meu arquivo index.js e ele já mostrou aqui server is run on port 4000, tá? Se eu vier, por exemplo, aqui no meu browser, né, e chamar aqui a minha URL http:// localhost 2.4000, perceba que ele vai ficar rodando e não vai ter ação nenhuma por enquanto. Por quê? Porque aqui eu criei o meu servidor, eu subi, né, o meu servidor na porta 4000, mas eu não defini nada do que ele vai fazer, né? Eu não falei para ele, olha, se você receber
determinado URL, eu quero que você faça ação X. Se você receber determinada URL, eu quero que você faça ação Y. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? E aqui um parênteses é o seguinte: se você já trabalha com algum framework, né, como o Express, que é um dos mais conhecidos aí, Adonis, Nest, Rap, por aí vai, né, você vai ver que para você criar suas rotas, você consegue fazer isso de uma forma um pouco mais fácil, digamos assim, né? Você consegue, por exemplo, chamar diretamente um método .get, um método .post, você consegue com muito mais facilidade chamar e muito mais clareza, vamos dizer assim, você consegue definir também quais são as rotas que você está chamando e qual que vai ser a ação, né, quando você chamar determinada rota. Aqui, utilizando o módulo HTTP do Node, a gente vai ser um pouquinho mais, não complexo, mas não vai ter tanta clareza, né? Não vai ficar algo tão bonito de se fazer, mas a gente vai entender como que funciona na prática, tá? Então, digamos que a gente chamou aqui a nossa URL, né? E eu quero que ele tenha alguma ação. Então, quando ele chamar URL barra, por exemplo, né, a home da nossa aplicação, eu quero que ele retorne ali para mim uma mensagem para o meu usuário, por exemplo. Então, aqui dentro, eu preciso fazer uma verificação, tá? E qual que vai ser a verificação? Eu quero verificar se a minha URL, então request.url, for igual a barra, eu quero que ele retorne uma resposta para o meu usuário. Então, eu vou dar um return response, né? Lembrando que o response é sempre que a gente quer retornar uma resposta para o meu usuário. E eu vou dar aqui um end para ele, tá? E aqui eu vou passar para ele uma mensagem de a aplicação está no ar. Beleza? Eu preciso parar aqui o meu servidor e rodar novamente. E se eu voltar aqui no browser, ele vai mostrar que a aplicação está no ar. Como eu não fiz nenhum tratamento aqui de encode nem nada, né? Ele vai mostrar assim totalmente bagunçado, mas não tem problema porque depois a gente vai mudar isso, tá bom? Mas aqui a gente já consegue fazer, né, diferenciar, já consegue dar um tratamento para ele e falar para ele, ó, eu quero que você me retorne determinada ação, né, uma mensagem, um objeto, enfim, aquilo que eu defini para ele quando ele encontrar essa URL. Mas e se agora, ao invés de eu ter somente uma URL via GET, eu tiver também uma URL POST, né? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com HTTP, a gente tem alguns métodos que a gente pode utilizar. Por exemplo, o GET, né? Vou até colocar aqui para a gente conseguir identificar melhor. Eu tenho o método GET, que é sempre que eu quero buscar um dado. Eu tenho o método POST, que é sempre que eu quero inserir um dado. Eu tenho o método PUT, que é sempre que eu quero alterar um dado, e o delete, sempre que eu quero remover um dado, tá? Claro que aí a gente tem outros, né? Patch e por aí vai, mas esses 4 são os mais comuns que a gente utiliza quando a gente está criando uma aplicação, tá? Então, se eu quisesse definir, por exemplo, que agora eu vou ter também um método barra, que vai ser do tipo, uma URL barra, que vai ser do tipo post. Como que a gente consegue definir aqui dentro, tá? Bom, a gente consegue fazer basicamente de 2 formas, né? A gente pode primeiro fazer a verificação do método ou fazer a verificação da URL, né? Digamos que a gente está trabalhando, por exemplo, com um cadastro de usuários, né? Vamos imaginar que a gente vai criar aqui uma aplicação onde a gente vai inserir as informações do nosso usuário, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui a minha URL barra users para ser tudo que for relacionado ao meu usuário, né? Então, aqui dentro da minha URL, eu posso fazer as verificações de qual tipo de método que eu estou recebendo, né? Então, por exemplo, se a minha URL for barra users e o meu request.method for igual a get, né? Eu quero que ele retorne para mim esse meu response.end, beleza? Deixa eu rodar aqui de novo. E aqui, só pra gente... Percebe que toda vez que a gente altera uma informação aqui no nosso arquivo, a gente precisa ficar rodando
parando e inicializando esse nosso arquivo, né? Deixa eu instalar aqui uma dependência npm i nodemon-d, que vai ser a dependência que a gente vai utilizar para rodar o nosso arquivo, tá? O que essa dependência ela faz? Ela basicamente vai ficar escutando as alterações que a gente está fazendo dentro do nosso arquivo, e aí sempre que tiver uma alteração no nosso arquivo, ela vai reinicializar o nosso servidor. Mas aqui eu esqueci de um detalhe, eu esqueci de inicializar o meu projeto. Então, deixa eu dar aqui um npm init-y para ele criar o meu package JSON, para aí sim a gente conseguir configurar e instalar as dependências dentro do nosso projeto, tá? E só para a gente entender de uma forma muito rápida, para quem não conhece o package JSON, o package JSON ele vai ser o nosso arquivo de configuração do nosso projeto. Então, dentro dele, a gente tem qual que é o nome do projeto, qual que é a versão que a gente está trabalhando. Essa versão ela vai servir principalmente se por acaso eu quiser colocar esse meu projeto no NPM para a gente conseguir diferenciar as versões que a gente está trabalhando, tá? A gente tem também a descrição, qual que é o arquivo principal, quem que é o autor, qual que é o tipo de licença, tá? A gente tem também uma seção de scripts que a gente já vai ver daqui a pouquinho como que a gente consegue configurar ela, né? Então, todo script que a gente quiser rodar na nossa aplicação, se é um script para produção, para desenvolvimento, para teste, a gente configura aqui. E aqui dentro do nosso package JSON é onde vão ficar também as dependências que a gente instalar no nosso projeto. Então, basicamente, existem dois tipos de dependência. As dev dependencies, né, que são dependências para desenvolvimento, que aí a gente só utiliza quando a gente está no ambiente de desenvolvimento, e também as dependências normais, que aí sim a gente utiliza quando a gente vai subir para a produção, tá? Agora que a gente já entendeu de uma forma bem básica o nosso package JSON, eu vou instalar, então, o meu nodemon. Então, npm nodemon-d. Vamos aguardar um pouquinho. E ele já colocou aqui como a nossa dev dependencies, tá? E conforme ele instalou, ele criou também aqui para mim essa pasta node modules, que é onde vão ficar todas as dependências do nosso projeto, tá? Agora aqui, deixa eu remover esse script aqui e eu vou criar um script de dev e vou pedir para o nodemon rodar o nosso arquivo index.js, tá? Então, quando eu rodar esse script dev, eu quero que o nodemon rode o index.js e aí o nodemon vai ficar ouvindo as alterações do nosso projeto. Vou dar um npm run dev, tá? O run ele vai servir para rodar o meu script. E agora sim, toda alteração que eu fizer aqui, se eu salvar, ele dá um reload na minha aplicação, tá? Bom, deixa eu rodar aqui para ver se continua funcionando. Deixa eu ver. Ele não deu nenhum erro, então... não deu nenhum erro, mas eu mudei aqui a minha URL, né? Então, deixa eu colocar aqui /users. Agora sim, a aplicação continua no ar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um método get, né? Para a gente ver se ele continua funcionando. Então, eu vou fazer aqui if request method igual a post. Eu quero que ele retorne uma mensagem de chamada post funcionando, tá? E aí eu preciso testar essa minha chamada post. Bom, pelo browser a gente não consegue fazer chamadas post, tá? Porque por padrão ele só vai permitir chamadas do tipo get. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o Insomnia. Você pode utilizar o Insomnia, o Postman, qualquer outra biblioteca que você precisar, né, que você quiser. Inclusive aqui dentro do VS Code ele tem algumas extensões também, ele tem uma REST Client, que a gente consegue fazer chamadas via REST direto aqui pelo VS Code, tá? Vou utilizar o Insomnia porque eu acho mais prático para a gente trabalhar. Então, eu vou criar aqui uma requisição, vou chamar como create user. Ela vai ser do tipo post, por enquanto eu não vou ter nenhum corpo da minha aplicação, e vou dar um create aqui. http://localhost 2.4000/users, e eu vou dar um send e chamada post funcionando. Então, a gente já conseguiu fazer a nossa chamada post aqui tranquilamente, né? Vou até criar aqui get users, tá? Então, vou definir aqui, deixa eu copiar aqui.
vou definir que quando ele chamar esse /users no método get, eu quero que ele retorne meus usuários. Claro que aqui, por enquanto, a gente só vai retornar que a aplicação ela está no ar, né? E perceba, deixa eu dar um zoom aqui. Perceba que ele já fez aqui, né, o tratamento, já colocou aqui como o UTF certinho, né, direto pelo Insomnia. Então, o que eu quero fazer agora? Bom, para a gente cadastrar o nosso usuário, a gente vai precisar receber as informações desse nosso usuário, né? Então, eu posso criar aqui um JSON, e aqui a gente poderia receber de algumas formas. Eu vou definir que eu quero utilizar o tipo do JSON, que é geralmente o que a gente utiliza nas APIs, tá? Esse meu JSON eu vou ter um name e eu vou ter um username por enquanto. Então, eu vou definir aqui que o nome vai ser Daniele Leão e o username Daniele Leão, tá? Quando eu der um send nessa minha requisição, por enquanto, se eu dou um send, ele continua funcionando, né? Aqui na minha aplicação não teve alteração nenhuma, mas eu preciso receber essas informações do meu usuário, tá? Bom, para a gente receber as informações vinda da nossa requisição, diferente do que a gente está acostumada, né, em alguns outros frameworks que a gente consegue receber através de um ponto body, se eu der aqui um request .body, ele não tem essa opção. Por quê? O request aqui, ele funciona como um string, né? Então, eu preciso trabalhar com ele baseado em alguns eventos, né? Então, se eu dou aqui um request ponto, ele tem uma opção, ele tem um método que é o método on, né? E dentro desse método on, ele tem algumas coisas que eu posso receber dentro dela, tá? E uma das opções que ele tem é esse data. E o que é esse data? Esse data é toda a informação que está vindo através do body, através da minha requisição, tá? Então, vai ser através desse data que a gente vai conseguir pegar as informações aqui do nosso usuário, que a gente vai conseguir pegar esse JSON aqui, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro parâmetro é qual que é o tipo de evento, né? Então, um evento é o data, e aqui eu vou receber como segundo parâmetro o objeto de fato que a gente quer receber da nossa requisição. E aqui, se eu der um console log dentro desse meu data e salvar, e executar aqui novamente no meu Insomnia, perceba que ele trouxe aqui para mim, né, como um buffer, né? Ou seja, a gente pode, através disso, também receber os chunks, né, os pedaços da nossa requisição, se for um objeto muito grande, mas nesse caso é um objeto pequeno, então a gente vai receber tudo de uma vez, tá bom? Mas perceba que ele está aqui como buffer. Então, eu preciso converter para uma forma que eu consiga entender o que está acontecendo, né? E uma forma da gente pegar isso é fazendo um JSON.parse dentro desse meu data, tá? Vou salvar aqui, vou rodar novamente e olha só. Agora, voltando aqui no meu Insomnia, a gente consegue visualizar perfeitamente o que a gente está recebendo aqui do nosso usuário. Show de bola! A gente já conseguiu pegar essas informações do nosso usuário, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse nosso JSON aqui, eu vou salvar num array para a gente imaginar como se fosse ali uma listagem de usuários, tá? Então, deixa eu minimizar aqui por enquanto. Eu vou criar aqui um array, um array aqui fora, tá? Const users. Aqui dentro do meu request on, e aqui um ponto interessante é, eu preciso respeitar os passos aqui, né? Porque, por exemplo, eu quero pegar o objeto que tá vindo aqui dentro do meu on. Se eu fizesse, por exemplo, alguma tratativa aqui fora do meu on, né? O que ele iria fazer? Ele iria vir aqui, ele iria ficar percorrendo os meus dados que estão aqui dentro do on, mas ele já viria aqui para a linha de baixo, né? Então, eu tenho que me atentar sempre a essa sequência, né? O que eu estou fazendo, se está dentro do método correto, né? Se está respeitando essa sequência, tá? Para eu não ter nenhum objeto nulo ou como undefined. Bom, deixa eu remover isso daqui por enquanto. Vou abrir aqui uma função.
E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto user, por quê? Além desse meu name e do username, eu quero adicionar também um ID para esse meu usuário. E para isso, eu vou utilizar uma função de dentro do módulo crypto, que é a função handle UID, tá? Essa função aqui, ele vai gerar para mim um ID único randômico, né? E esse ID único, ele é um ID não sequencial, então ele traz um pouco mais de segurança para nossa aplicação, né? E ele tem, assim, um número aí, eu não lembro, acho que são 16 caracteres mais ou menos, que eu utilizo bastante dentro dos meus projetos, tá? Então aqui eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu quero que você dê um const user, e eu vou criar um ID, utilizando a função handle UID. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um const data user, só para a gente conseguir parsear. E eu vou pegar tudo que tiver aqui dentro desse meu data user. Então, eu vou fazer aqui um REST operator, tá? Pegar esses 3 pontinhos data user, e aí ele vai pegar toda a informação, né, o name, username, se tivesse mais alguma coisa, ele já iria adicionar também aqui dentro desse meu objeto. E agora eu vou fazer um users.push, passando esse meu usuário aqui dentro, tá? Aqui a gente poderia fazer verificação se o usuário existe, né, se existir não permite, mas eu vou deixar assim, dessa forma, para ser um pouco mais simples e a gente focar naquilo que realmente interessa nesse momento, beleza? Bom, agora que teoricamente o nosso usuário ele já vai ter sido salvo, e o que eu vou fazer aqui agora? Ao invés de eu retornar essa chamada post funcionando, eu vou retornar o meu array de usuários, só para a gente ter certeza que a nossa chamada de fato ela está funcionando, tá? Se eu voltar aqui no meu Insomnia e eu dou um send, server returning nothing, por quê? Deixa eu ver o que eu fiz. Sim, por que que ele tá dando esse erro, né? Esse end aqui também, ele vai funcionar como um stream, né? Então, o que eu preciso fazer aqui para ele? Eu preciso retornar um objeto do tipo string, né? Então, eu vou dar aqui um JSON.stringify. Esse stringify, ele vai pegar o meu objeto, o meu array, tudo aquilo que eu estiver passando para dentro dele e vai converter para string, tá? Vou salvar. E agora sim, vou rodar novamente. E ele retornou aqui que o nosso array ele tá vazio. Por que ele retornou que o nosso array ele tá vazio? Lembra que eu disse que ele iria entrar aqui, né? Mas depois ele já viria aqui para baixo? Então, o que eu preciso fazer? Eu quero que ele só retorne, que ele só dê uma resposta para o meu usuário quando ele de fato completar essa requisição aqui, né? Quando ele terminar de pegar o meu usuário, de parsear, de criar o meu objeto user e salvar no meu array. Então, para isso, aqui depois que eu fizer o meu on, eu vou pegar um on end, né? Então, eu vou falar para ele, ó, essa minha função, ela já terminou. E aí sim, eu vou criar aqui uma função e vou passar esse meu return para cá, tá? Então, aqui sim, a gente vai esperar ele fazer tudo que tiver aqui dentro do onData, e aí, quando ele finalizar esse processamento, a gente retorna para ele uma resposta, tá? E agora, se eu dar um send, ele já trouxe aqui para mim e já está funcionando, né? O que a gente precisa fazer agora, então, é fazer aqui a nossa requisição, retornar o nosso array, porque, por enquanto, ela só está retornando aqui que a aplicação está no ar. Então, aqui dentro, de uma forma bem simples, né? Eu vou pegar esse meu response end, que é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer, e eu vou retornar aqui para ele, tá? Só que perceba uma coisa. Se eu der um send aqui agora, ele retornou que o meu array está vazio. Por quê? Porque eu estou salvando esse array na memória da minha aplicação. E toda vez que eu dou um reload na minha aplicação, ele limpa essa memória, ele limpa esse array. Então, eu preciso salvar novamente um usuário, né? E se eu vier aqui, opa, ele continua não mostrando nada. Vamos ver o porquê que ele não está mostrando nada.
const user. Ah, olha só. Porque eu tô colocando esse meu array dentro do meu create server. Eu preciso colocar ele aqui fora para que quando eu faço uma nova requisição, né, ele já tem um array aqui fora, tá? Então, novamente, eu vou salvar aqui um usuário. E agora sim, ele tá mostrando aqui pra gente, tá? Bom, a gente já conseguiu ver 2 métodos, né, que a gente pode fazer na nossa aplicação. Mas uma coisa que seria bacana também é a gente saber como que a gente consegue receber os parâmetros na nossa URL. Por quê? Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com alterações de dados, a gente vai precisar receber uma informação, como por exemplo um ID, e a gente vai buscar esse ID, sei lá, num banco de dados, por exemplo, e a gente vai querer alterar, enfim. E aí a gente vai precisar receber esse ID através da nossa rota, né? Então, como que a gente pode fazer para receber um ID através da nossa rota, né? E aí, só para a gente entender como funciona, eu vou criar aqui uma função de alter user, eu vou chamar ela como put, tá? Vou pegar essa URL aqui. Então, imagina que a gente tem essa URL barra users, barra, e aí a gente tem aqui, por exemplo, o ID do usuário que a gente quer alterar, né? E aí esse ID ele vem aqui. Como que a gente consegue, aqui dentro do nosso servidor, receber esse ID? Para isso, a gente vai precisar fazer uma alteração na nossa aplicação, tá? Por quê? Se eu simplesmente colocar aqui um if request.method igual a put, vamos ver o que acontece. Vou colocar um console log alterando user e vou salvar. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Eu vou rodar aqui o meu Insomnia. E ele não entrou aqui no meu método put. Por quê? Porque perceba que aqui eu estou falando para ele, ó, a URL é igual a users? Sim, aí ele está vindo no método get e no método post. Só que aqui no meu método put, a minha URL ela não é igual a users. Por quê? Porque depois do meu users, eu ainda tenho uma informação. Então, eu preciso falar para ele, ó, quando a URL começar com barra users, eu quero que você entre nesse método, tá? A gente poderia alterar essa parte aqui, ou a gente pode criar uma nova verificação somente para esse caso, tá? Eu vou criar uma nova verificação somente para esse caso. Então, eu vou remover daqui. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ver onde acaba esse meu if. Eu vou fazer um novo if. Então, se request.url starts with, né? Se a minha URL começa com barra users. E se o meu request.method for igual a put, então, eu quero que aí sim você entre aqui. Melhor, vou já retornar aqui, né, o nosso response.end, alterando user, tá? E vou rodar aqui no meu Insomnia. E agora sim, ele já mostrou aqui, né, alterando o user. Só que agora a gente precisa pegar esses parâmetros da nossa URL. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha URL de fato, tá? Então, vou definir aqui como URL, request.url, e se eu der um console log nessa minha URL, só para a gente ver o que ele está trazendo aqui, vou dar um send aqui, e olha só, ele vai pegar o barra users, barra e o ID que a gente está recebendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma função do próprio JavaScript que vai separar para mim essa minha URL. Então, eu vou colocar aqui como split URL, url.split. Vou pedir para ele separar pela barra, né? Então, aqui ele vai criar para mim um array. E aí eu posso até printar esse array para a gente ver, né? E vendo passo a passo o que está acontecendo. E olha só, ele criou para mim um array com 3 posições, né? A primeira é a posição vazia, que é o que vem antes da barra. A segunda é qual que é, de fato, a URL. E a terceira vai ser
o meu ID. Sempre ele vai trazer nessa sequência, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia definir que o ID do usuário vai ser o split URL na segunda posição, né? Porque ele vai pegar 0, 1 e 2, tá? Deixa eu colocar como S minúsculo. E aí aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia percorrer o meu array, por exemplo, então dar aqui, vou pegar aqui um const user index, e aí eu vou percorrer esse meu array, esperando find index, né? Então eu quero onde o user ID seja igual ao meu ID user, que é esse que ele tá pegando aqui da minha requisição, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, né, digamos que eu quero alterar alguma informação desse meu usuário, então aí eu vou até pegar esse meu request.onData. Deixa eu criar aqui a minha função, tá? A gente vai receber então aqui as informações que o nosso usuário está alterando. Deixa eu pegar aqui, const data user. Nesse caso aqui, a gente já tem o ID, então a gente não vai criar um novo ID, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, users na posição user index. Opa! Eu quero que ele pegue o meu ID, como sendo o ID user, e mais tudo o que ele estiver passando aqui dentro desse meu data user, tá? E aqui no meu onEnd, eu vou dar um return response.end, passando o nosso array novamente, tá? E aí aqui eu removo isso daqui, beleza? Posso tirar esse console log aqui também. E aí, só para a gente entender, para não ficar muito complexo, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o nosso método de alterar o usuário, a gente quebrou a nossa URL para a gente pegar de fato aquilo que é o ID do nosso usuário. Então, aqui a gente tem o ID. Com o ID, eu estou percorrendo o meu array para encontrar qual que é a posição do usuário que eu quero alterar, tá? E aí aqui dentro, como eu estou recebendo, né, eu vou receber o que eu vou alterar do meu usuário. Estou fazendo o mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima no post, né? Estou parseando o data que a gente está recebendo e eu vou alterar o meu array diretamente na posição do usuário que eu encontrei, tá? E aí, por fim, eu retorno todo o array que eu criei. Deixa eu copiar aqui esse JSON. Vou vir aqui, vou copiar. E agora eu resolvi mudar, vai ser Daniele Leão Evangelista. Só que como eu alterei a minha aplicação, né, lembra que ele removeu o meu array da memória. Então, deixa eu fazer todo o procedimento novamente. Vou criar um novo usuário. Ele gerou para mim um ID. Vou pegar esse ID e eu vou passar aqui para minha URL, né? E agora o meu usuário vai ser Daniele Leão e o name Daniele Leão Evangelista. E aí eu vou dar um send e olha só, ele alterou aqui pra gente. Se eu der um get aqui, ele vai retornar o nosso usuário alterado, né? Posso até criar aqui um outro usuário, como por exemplo Danilo, né? Vou dar um send, ele criou aqui para mim. Se eu der um get users, ele tá retornando aqui o meu usuário criado certinho, bonitinho, né? Então, olha só, a gente criou aqui o nosso servidor, né? Claro que aqui a gente poderia utilizar o método delete também, ou qualquer outro método, e seria basicamente o mesmo conceito, mas a gente conseguiu criar o nosso servidor aqui utilizando somente os métodos do Node, né? A única dependência externa que a gente criou foi a Nodemon, né? Que a gente instalou foi a Nodemon para a gente conseguir ter um reload melhor da nossa aplicação, não ter que ficar parando e inicializando o nosso servidor toda hora. Mas se a gente for olhar aqui dentro, todo o conceito que a gente utilizou, tanto para criar o ID randômico, né? Como também fazer a leitura dos dados que a gente estava recebendo, tudo isso a gente está utilizando somente com os pacotes do Node, né? Claro que, olhando assim,
Pode parecer uma forma um pouco complexa, né? Aqui daria para a gente criar métodos mais abstratos que faria esse tratamento para a gente, mas é interessante e é importante a gente saber como que o Node ele funciona por baixo dos panos, e não somente o Node, como qualquer ferramenta, né? Tudo que a gente for fazer é importante a gente saber como que está funcionando, o que está acontecendo, né? E não simplesmente sair desenvolvendo aí porque eu vi o exemplo e eu vi que é assim, né? É importante a gente entender aquilo que a gente está fazendo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida, também compartilha, se inscreva no canal, porque lembrando que esse canal ele só existe porque você está aqui assistindo. Então é muito importante que você deixe a sua curtida, que você compartilha, que você comenta, porque isso vai me ajudar bastante. E se tem algum tema que você gostaria que eu abordasse, é só deixar aqui também nos comentários, que com certeza eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e poder te ajudar também. É isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!